Alguém, em algum lugar, abre o Instagram no celular e se depara com o que o algoritmo separou especialmente para ela. Empresários, coaches, influenciadores de alta performance, todos com a mesma mensagem, que você precisa parar de se enganar, que tudo depende de você, que basta criar coragem e começar. E funciona, por um momento, funciona. Ela se lembra daquele projeto que carrega na cabeça há 3 anos, se sente mal por nunca ter tirado a ideia do papel. Não por falta de vontade, mas porque a rotina sempre chegou primeiro e nunca se organizou o suficiente. Motivada, ela fecha o Instagram, abre o YouTube, começa a pesquisar técnicas para ser mais produtiva, método Pomodoro, gestão de hábitos, automatização com IA, sistemas de organização pessoal, alta performance. Os vídeos se sucedem, cada um com a fórmula definitiva. 3 horas se passaram, o celular ainda está na mão, a tela quente e o cérebro numa espécie de névoa, saturado com muitas informações, sem saber por onde começar. Ela deixa o aparelho de lado, decide que vai colocar tudo em prática, amanhã, e o ciclo recomeça. A produtividade parece ter se tornado uma virtude primordial nos dias de hoje. As redes sociais nos passam a sensação de que sempre há alguém fazendo mais, conquistando mais, aproveitando mais do que nós. Isso nos faz sentir atrasados, como se não estivéssemos nos esforçando o suficiente para conquistar algo. Parece que nosso valor está atrelado ao quanto produzimos. Não é à toa que nessa busca insaciável por produzir, o Brasil registrou em 2025 cerca de 546 mil afastamentos do trabalho decorrentes de transtornos mentais. Essa busca tem esmagado nossa alma e, ironicamente, diminuído nossa própria capacidade de produzir. Como então podemos repensar a ideia de produzir sem adoecer no processo? Para isso, precisamos entender como chegamos até aqui. Max Weber, em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, argumenta que a ideia de que o trabalho duro nos aproxima de Deus, enquanto a preguiça é um pecado, foi uma das bases para o surgimento da indústria moderna. A lógica era simples. Se você prosperava financeiramente, isso era visto como um sinal de graça divina. Embora essa crença pareça distante hoje, seus efeitos continuam presentes na forma como enxergamos o trabalho e sucesso. Seria fácil culpar o capitalismo pela nossa obsessão em produzir. Afinal, todos queremos ganhar dinheiro e viver melhor. Mas jogar a responsabilidade em uma ideia abstrata é simplificar demais o problema. As raízes dessa obsessão são mais específicas e remontam à Revolução Industrial. Naquele período, a produtividade aumentava graças à melhoria dos sistemas, máquinas mais eficientes, novas técnicas agrícolas, linhas de produção cada vez mais organizadas. Mas quando a economia migrou das fábricas para os escritórios, algo mudou. Em vez de continuar focando apenas na eficiência dos sistemas, passamos a focar na eficiência das pessoas. É nesse contexto que surgem o Taylorismo e o Fordismo. Frederick Taylor, criador da administração científica, fazia uma pergunta simples: qual é a maneira mais eficiente possível de executar uma tarefa? Para responder, ele observava trabalhadores, cronometrava movimentos e eliminava tudo o que considerava desperdício. Pela primeira vez, a produtividade do indivíduo se tornou objeto de estudo. Henry Ford levou essa lógica adiante e a transformou em produção em massa. O resultado é uma mentalidade que continua viva até hoje. Se você não está alcançando os resultados que deseja, talvez precise de mais técnicas, mais métodos, mais ferramentas de produtividade. E assim começamos a colocar nossos interesses profissionais contra nossos interesses pessoais. Você pode produzir mais, desde que abra mão da caminhada no parque, desde que almoce em 10 minutos na própria mesa, desde que transforme cada momento livre em uma oportunidade de rendimento. Afinal, por que desperdiçar uma hora de almoço? É assim que entramos em uma guerra interna e, inevitavelmente, um dos lados perde. O problema é que os dois lados são a mesma pessoa. Quando chegamos ao burnout, não é apenas a vida pessoal que sofre, o profissional também. A produtividade que estávamos tentando maximizar simplesmente desaparece. Mas atenção, não estou dizendo que a produtividade é algo ruim. A pessoa que acorda às 6 da manhã para escrever o livro que carrega na cabeça há anos, o estudante que quer finalmente concluir aquilo que começou, o profissional que sente que os dias passaram sem deixar nada concreto para trás, esse desejo é legítimo, não é frescura.
não é ansiedade sem motivo. É o impulso humano de querer que o próprio tempo tenha significado. O problema surge quando esse desejo encontra um contexto histórico e cultural que transforma a produtividade em identidade. Quando produzir deixa de ser uma ferramenta para se tornar uma medida de valor pessoal. E é aí que a produtividade deixa de nos servir e começa a nos consumir. É fácil atrelar o seu valor à produtividade. Você tem uma lista de tarefas enorme e não consegue dar conta. Ao chegar em casa, lembra-se das atividades pós-trabalho que havia prometido a si mesmo, mas não tem energia suficiente para fazer qualquer coisa, além de ficar no celular por horas. Sua percepção sobre si mesmo é horrível. Sua pálpebra treme involuntariamente. Você se sente mal pelo simples fato de pensar em descansar. É como se você tivesse um mini burnout todos os dias. Alfred Adler, psicólogo austríaco, dizia que todo ser humano tenta superar um sentimento de inferioridade. Quando essa compensação ocorre de forma saudável, produz crescimento e cooperação. Quando ocorre de forma exagerada, produz obsessão por poder, reconhecimento e superioridade. Muitas pessoas não estão obcecadas por produtividade porque amam produzir, mas porque se sentem insuficientes e têm medo de parecer fracassadas. Nesse sentido, a produtividade deixa de ser uma ferramenta e vira uma compensação psicológica. A pessoa não trabalha para realizar algo, trabalha para fugir da sensação de não ser o boa o bastante. Se você determina seu valor pelo quanto produz, nunca terá valor suficiente, pois sempre existirão mais coisas a serem feitas do que você consegue dar conta. Quando o foco está exclusivamente em produzir, a atenção àquilo que você come acaba ficando de lado, e alimentos ultraprocessados passam a ser sua base alimentar diária. Se você não passa tempo com amigos e família, logo surge a sensação de solidão. Você recorre a estimulantes para se manter acordado por mais tempo e, como consequência, não consegue dormir direito. Esses hábitos, ao se tornarem normais, acabam por gerar sintomas de ansiedade, crise de pânico e depressão. O seu corpo muitas vezes te avisa, te dá sinais. Cabe a você escolher ouvi-los ou não, mas inquestionavelmente, em algum momento, ele colapsa. Há uma enorme indústria em volta da produtividade. Essa indústria não nasceu do nada. Ela surgiu de uma observação muito simples. Pessoas que querem ser mais produtivas são um mercado, e mercados se alimentam de problemas que nunca se resolvem completamente. Pense na indústria farmacêutica. Ela não lucra com pessoas que se curam. Ela lucra com pessoas que permanecem em tratamento, perpetuamente. Porque a pessoa que é curada para de comprar. A produtividade funciona da mesma forma. Existem milhares de ferramentas que nos são ofertadas diariamente, todas com o mesmo objetivo, te tornar mais produtivo. Mas se você assistir o vídeo certo, baixar o aplicativo certo, adotar o método certo, você vai parar de buscar, vai parar de assistir, vai parar de comprar. Então existe um incentivo estrutural, não uma conspiração, mas uma consequência de mercado, para que a solução nunca chegue completamente, para que você sempre precise de mais um vídeo, mais um framework, mais uma ferramenta. O produto não é a produtividade, o produto é a busca por ela. Os mesmos meios que entregam conteúdo de produtividade são projetados para fragmentar sua atenção. Um vídeo de 12 minutos sobre foco profundo é entregue numa plataforma que otimiza autoplay, notificações e rolagem infinita. É como receitar hidratação dentro de uma sauna. Há 30 anos, o problema era a falta de informação. Você não sabia como organizar seu tempo, não tinha acesso às técnicas, não conhecia os estudos. Hoje, o problema é o oposto. Uma pessoa pode consumir em uma semana 50 vídeos, 10 podcasts, 3 livros resumidos e terminar mais confuso do que começou, porque conhecimento gera opções, e opções geram paralisia. O filósofo William James já dizia que o segredo da educação é saber o que ignorar, mas a economia da atenção não tem interesse nenhum em te ensinar isso. O discurso moderno da produtividade funciona como uma religião secular. Tem dogmas. Acorde cedo, medite, faça exercícios, leia, empreenda, construa renda extra. Tem gurus, tem rituais obrigatórios e tem uma promessa implícita de salvação. Se você seguir os rituais corretos, alcançará sucesso
riqueza e felicidade. Mas religiões que prometem demais criam fiéis que nunca chegam, porque o horizonte sempre se move. O resultado não é uma pessoa mais realizada, é uma pessoa que nunca está fazendo o suficiente. Ela não trabalha por propósito, ela trabalha para fugir da culpa. E toda vez que sente essa culpa, o que ela faz? Busca mais conteúdo e produtividade. Fecha o ciclo, alimenta o mercado, recomeça do zero. Então, qual é a saída? Curiosamente, trata-se de ter mais ócio. É claro que seria uma ingenuidade dizer pare de trabalhar tanto e vá relaxar um pouco. Uma mãe ou um pai com 3 crianças para cuidar não se pode dar o luxo de seguir um conselho tão genérico assim. Afinal, em um país onde a inflação é devastadora e a cada ida no mercado levamos um susto novo, as coisas não são simples assim. Mas mesmo assim, ter um tempo livre para descansar é tão importante quanto qualquer uma das nossas outras obrigações. Se entendermos que isso pode ser uma prioridade para nós, tanto quanto as demais, e além disso entendermos que produzir algo que realmente tenha relevância para nós é muito mais significativo, talvez aí esteja o caminho. Não é um método novo, não é um aplicativo certo, não é acordar mais cedo. A saída começa com uma pergunta diferente. A maioria das pessoas está fazendo a pergunta errada. Em vez de perguntar como posso ser mais produtivo, talvez a pergunta certa seja: o que realmente vale a pena produzir? Uma pessoa extremamente produtiva pode passar a vida inteira produzindo coisas que não importam para ela. Uma pessoa menos produtiva, mas orientada por propósito, pode construir algo muito mais significativo. Os sistemas de produtividade moderno nasceram de fábricas e linhas de montagem. Foram desenhados para maximizar o rendimento de máquinas. Mas seres humanos não funcionam como máquinas. Isaac Newton desenvolveu o cálculo durante um período de isolamento forçado pela peste bubônica, não em uma rotina otimizada. Young escrevia pela manhã, caminhava à tarde e construía sua torre de pedra com as próprias mãos. Einstein tocava violino quando empacava em um problema. O ócio não é o oposto do trabalho criativo. Ele é parte do processo. É no vazio que a mente conecta ideias, que a agenda cheia nunca encontraria. A questão, no fundo, não é produtividade, é atenção, é presença, é saber com clareza o que você está tentando construir e ter coragem de defender esse tempo contra tudo que vai tentar fragmentá-lo, incluindo e especialmente o conteúdo que promete te ajudar a fazer exatamente isso. O poeta argentino Jorge Luis Borges tem uma reflexão interessante. O tempo é a substância do qual sou feito. O tempo é um rio que me arrebata, mas eu sou o rio. É um tigre que me destroça, mas eu sou o tigre. É um fogo que me consome, mas eu sou o fogo. Borges está dizendo que o tempo não é uma força externa que age sobre nós. Nossa própria identidade é feita do mesmo fluxo que nos transforma, nos desgasta e, inevitavelmente, nos conduz ao fim. Isto é, o tempo não é algo que se passa fora de nós, mas algo que se passa dentro. Tudo aquilo que escolhemos construir molda quem nos tornamos. Cada hábito, cada preocupação, cada objetivo perseguido, dia após dia, deixa uma marca na nossa identidade. Se não nos preocuparmos com o propósito daquilo que produzimos diariamente, corremos o risco de gastar a única coisa verdadeiramente irrecuperável que possuímos, nossa vida, construindo projetos que nunca foram realmente nossos. Porque no final, a produtividade não é sobre fazer mais coisas, é sobre decidir o que merece receber partes da nossa existência. E essa talvez seja a pergunta mais importante de todas. Quando olhar para trás daqui a 10, 20 ou 30 anos, aquilo que hoje ocupa suas horas terá valido o tempo que custou? A tragédia não é morrer sem ter feito tudo. A tragédia é perceber que passamos a vida inteira ocupados demais para construir aquilo que realmente importava. O problema nunca foi a falta de produtividade. O problema é que muitas vezes estamos extremamente ocupados produzindo a vida de outra pessoa. E quando o rio finalmente chegar ao mar, não seremos lembrados pelas tarefas que concluímos, pelos e-mails que respondemos ou pelos aplicativos que usamos para organizar nossa rotina. Seremos a soma daquilo a que dedicamos nosso tempo.
porque no fim das contas, nós somos aquilo que repetidamente escolhemos fazer com os nossos dias.